Boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática e dando continuidade em nossa aula hoje, vamos continuar com os números naturais. Na primeira aula tivemos um pouco de conhecimento da história da matemática, e eu falei para vocês que nós hoje iríamos dar continuidade nos números naturais, né? Então, o que são os números naturais? Eu fiz um esquemazinho aqui para mostrar, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, pelo que eu estou vendo aqui, mas eu acredito que... Não, aqui. Os números naturais, eles são representados pela letrinha que vocês estão vendo aqui, N. Só que não é um N tão que a gente considera um N natural, normal. Ele tem um tracinho a mais, se vocês observarem. Por quê? Para ele diferenciar do N do nosso alfabeto. Por quê? Porque ele representa o número dos conjuntos, do conjunto natural. Então, eu tenho aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E coloquei as reticências aqui, que quer dizer números infinito. Um conjunto de números infinito, ele não tem fim. Nós não sabemos onde ele vai parar. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento básico desses números. Se vocês observarem aqui dentro do nosso sistema decimal, são números da quais formamos e constituímos com esses números qualquer outros números, né? Então, vocês vão perceber aqui, tá ok? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 e os pontinhos reticência, que quer dizer que é infinito, que eu dou continuidade nesse número, nesse conjunto dos números infinitos. O conjunto numérico, né, então, ele vai estar representado aqui. Se vocês observarem, dá para ver um pouco o vento também que está balançando, tá, gente? Mas dá para a gente tentar eu mostrar para vocês. Eu vou ler aqui: números reais, números irracionais, números irracionais e números racionais, números inteiros e números naturais. Então, dentro desse conjunto dos números numéricos, estamos com essa complementação. Nem todo número inteiro é um número natural, mas isso a gente vai ver depois, tá certo? Com mais clareza. E aqui eu escrevi para vocês os 10 números, tá certo? Ou os 10 algarismos do nosso sistema decimal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Então, daí facilita para que a gente possa ter o quê? Um conhecimento dos 10 números, tá? Dos 10 algarismos do nosso sistema decimal, para que a gente possa trabalhar. Observamos também que eu tenho aqui, tá, os sinais de mais, menos, de vezes e de divisão. E daí a gente podemos trabalhar com as 4 operações. De que? Adição, subtração, multiplicação e divisão dos números. Então, isso vai facilitar para nós, tá ok? Então, aqui, ó, eu tenho os 4 sinais das 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Com esses
processos que nós temos de trabalhar com os sinais nos números naturais, de adição, subtração e multiplicação e divisão, facilita o nosso dia a dia, né? Então, a gente vai depois ver onde nós trabalhamos com esses números, com as operações do dia a dia, porque para tudo a matemática se faz presente, as contas nós utilizamos, né? Imagina você, um agricultor que precisa, um exemplo, plantar. Então você precisa ter um conhecimento da terra, para que você não possa jogar sementes, grão, ou faltando ou sobrando. Então, geralmente, os agricultores utilizam de cálculos matemáticos, como, por exemplo, para cada hectare de terra, quantos quilos de grãos, de milho, do feijão, do arroz, da fava, é que eu vou plantar. Então, se eu tenho 2 hectares de terra, então eu vou calcular em cima disso para que eu possa ter ali uma noção. Então, eu vou trabalhar com a adição, com a multiplicação, com a subtração, com a divisão. Então, isso se faz presente. Então, os números naturais, eles fazem com que e nos facilita esse empenho, esse dia a dia nosso. E daí a gente tem os números que a gente viu na aula passada, que são os sucessores e antecessores. Sucessores e antecessores. Então, os sucessores são aqueles que vai vir depois. Então, por exemplo, eu tenho o número 10. Para eu descobrir qual é o meu sucessor de 10, eu vou pegar 10 mais 1, que vai ser igual ao quê? A 11. Então, 10 mais 1 é igual a 11. Então, agora eu tenho o meu quê? Sucessor de 10. E eu vou saber que o sucessor de 10 é 11. Tá? Então, isso me facilita. Por quê? Então, se eu tenho aqui 10 mais 1 igual, vamos lá, a 11. Logo, 11 é o meu sucessor. Mas eu utilizei aqui o sinal de mais. Mais é adição. Mas se eu querer descobrir qual é o antecessor de 10, que sinal eu vou utilizar? Então, eu vou pegar 10, né? 10 menos 1, que é igual a 9. Logo, eu vou descobrir que 10 menos 1 é igual a 9. Qual é o meu antecessor agora? 9. E isso vai me facilitar. Se eu tenho, por exemplo, o número 19 e eu quero saber qual o meu sucessor de 19, eu vou pegar 19 mais 1, que é igual a 20. 19 mais 1 igual a 20. Qual é o sucessor de 19? 20. Mas eu quero saber qual é o meu antecessor de 19. Eu quero saber o meu antecessor de 19. Então, eu tenho 19. Qual é o sinal que eu vou usar? Vai ser adição? Não. Vai ser o quê? Multiplicação? Não. Divisão? Não. Subtração. Então, 19 menos 1 igual a 18. 18 é o meu antecessor de 19. Então, eu tenho aqui 19 menos 1 igual a 18. Logo, 18 é o meu antecessor, né, de 19.
e assim vai nos facilitando para que a gente possa ter uma dimensão dos números naturais. Recapitulando, os números naturais, a gente vamos ter um conhecimento básicozinho dele dentro do esquema, que os 10 algarismos do nosso sistema de numeração dos números naturais são 10 números. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Lembrando que o 0 é o único número que não tem antecessor, só tem sucessor. Por quê? Qual é o sucessor de 0? 1, né? Então, não tem nenhum número que anteceda 0. Então, 0 é o único número que não se tem um antecessor. Só tem somente sucessor. Beleza? E outra, eu posso ter, por exemplo, 5. Quais são quais são os antecessores de 5? Pode ser 4, 3, 2, 1. Né? Assim como os sucessores de 5, pode ser 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Então, daí, eu espero que vocês tenham associado e tenham um conhecimento de fato do que são números naturais e os 10 algarismos que compõem o nosso sistema de numeração naturais, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Até a próxima aula e uma boa noite.